amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulão, você podia ficar aqui para mim fazendo favor, querido? Eu ia amar ter você aqui do meu lado nesse teclado, vai ser muito legal. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas dele estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, diga 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E enquanto a nós nos consagraremos à oração, diga bem alto, a oração, e o ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora eu vou aqui, querido, para o 7:54. Atos 7:54. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Amados, eu estou aqui hoje para falar sobre 7 virtudes para a gente avançar. Mas avançar em quê? Avançar em todas as áreas da sua vida. Avançar no seu ministério, avançar no seu casamento, avançar na sua vida como cristão, avançar na sua vida como pastor, avançar na sua vida como supervisor, avançar na sua vida como líder de célula. Enfim, são 7 passos para a gente avançar, que eu estava estudando e aprendi com esse homem. Mas eu tive que saber primeiro quem que era Estevão. A gente ouve muito falar sobre a vida de Estevão, mas a gente ouve falar que ele foi o primeiro mártir cristão. Ele foi o primeiro homem que morreu por Jesus. E eu fui saber quem que era esse cara. Eu fui saber quem que era esse Estevão, que eu ouvia falar às vezes dessa morte tão gloriosa, de ver o céu aberto e ver Jesus à direita do Pai. E eu descobri que depois de Atos 2, da descida do Espírito Santo, a igreja houve uma explosão de crescimento muito grande. A igreja começou a crescer, as células começaram a multiplicar, as coisas começaram a acontecer, e até mesmo os sacerdotes estavam aceitando a palavra de Deus. Houve um crescimento imenso dentro da igreja. Com esse crescimento também veio uma perseguição muito grande aos apóstolos. Se você for ler de Atos 1 ao Atos 6, da onde a gente parou, você vai olhar que ali os apóstolos já tinham sido levados ao Sinédrio 2 vezes para ser morto e apedrejado. E quando a gente está sendo perseguido, qual que é a primeira atitude nossa? Orar. Quando a gente é perseguido, a gente vai orar, a gente vai dobrar o joelho, a gente vai buscar, a gente vai derramar na presença dele, não é verdade? Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles olharam aqui em Atos 6 e falaram assim: nós precisamos de 7 homens para fazer o trabalho do diaconato. Dentro desses 7 homens que irão fazer esse trabalho, eu preciso que sejam íntegros, eu preciso que sejam cheios do Espírito Santo.
Santo. E eles escolheram porque eles precisavam se dedicar à oração e à palavra de Deus. E dentro desses homens estavam Estevão, um jovem. Estevão devia ter mais ou menos de 21 a 22 anos de idade. Estevão era um jovem acima da média. Eu estava estudando sobre Estevão e eu descobri que ele também foi um dos 70 que Jesus enviou. Ele estava no meio daqueles. E eu separei aqui 7 coisas maravilhosas que nós podemos aplicar na nossa vida hoje. E a primeira delas é: Estevão era cheio de compaixão. Em Atos 7, capítulo de número 60, antes da morte, Estevão olha e fala assim, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. E eu estava pensando, Deus, como é que eu vou encaixar isso? Compaixão, o que é compaixão? E durante o culto, o Senhor foi me mostrando o que era compaixão. Compaixão é alguém que mesmo com tantos problemas dentro da sua vida, ela tem tempo para ir ajudar a restaurar um casamento. Compaixão é alguém que mesmo com dor, ele ajuda a sarar os outros. Essa pessoa é você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é alguém cheio de compaixão. Assim era a vida de Estevão. Mesmo na hora da morte, ele teve compaixão. E eu fui passar e Deus olhou para mim e falou assim: a sua igreja hoje é conhecida como a igreja do amor. E eu pensei no meu coração, e Deus me trouxe a vida do pastor Clodoaldo e a vida da pastora Ivone diante de mim, e tantas coisas que esse casal já fez para a minha vida, para a minha família, e que nenhum de vocês sabe. E acreditar em alguém em quem ninguém acreditava, acreditar em um Miller, acreditar em mim, acreditar no pastor Arlan, isso é ser uma igreja cheia de compaixão. E se eu estou aqui hoje, é porque teve um Estevão que teve compaixão, em quem ninguém acreditava. Teve uma pessoa que uma vez olhou para mim e disse assim: o pai de santo que falou que você canta, tomou seu dinheiro. Aí vem um pastor Clodoaldo e uma pastora Ivone e me coloca para liderar uma equipe de louvor, uma das melhores desse Brasil. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Estevão era cheio de compaixão. E quando a pastora falava do irmão dela, que o discipulador anda com ele durante a praça e vai fazendo discipulado, e discipulado, e discipulado, e ela disse algo: ele não tem nada para oferecer. Essa compaixão é a compaixão de dar sem querer receber nada em troca. O que eu poderia oferecer aos meus pastores? O que eu poderia oferecer à minha liderança? Eles acreditaram em mim. Assim como o seu discipulador acredita em você, assim como o seu pastor acredita em você, e assim como você acredita em outras pessoas. E assim nós vamos nos tornando cada dia mais uma igreja mais amorosa. Estevão estava imitando Jesus. Em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 3, diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. A compaixão, ela vem, irmão, a compaixão, ela vem acompanhada de ação, de cura. É o que nós vamos fazer essa semana. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você está movido? Não, mas faz com voz de crente, fala: você está movido de uma íntima compaixão. E é por isso que essa semana você vai sair de casa em casa. É por isso que nesse sábado você vai sair de casa em casa e movido de íntima compaixão, você vai curar enfermos, você vai restaurar pessoas, porque Jesus está com você. É assim, uma igreja movida de íntima compaixão. Eu olho para a vida da Deusa, que perdeu a mãe há pouco tempo, a mãe não, a irmã, perdão, há pouco tempo. E é uma pessoa que a célula dela não deixou de acontecer. É alguém que a célula dela funcionou normalmente. Aconteceu a coisa mais linda do mundo. E sabe por quê? Porque é alguém que entende o que Jesus sentia. Íntima compaixão. O segundo ponto que eu quero falar com vocês: cheio de luz. Estevão era alguém que era cheio de luz. Atos 6,15 diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio
Fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Isso me faz lembrar Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 30, que diz assim: no entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram o rosto de Moisés, brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Isso me faz lembrar também Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 2, que diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Estevão era alguém cheio de luz. Olha para o teu irmão aí e diz para ele: você é alguém cheio de luz. E aonde você passar, essa luz vai espalhar. Aonde você tocar, essa luz vai espalhar. O que é alguém cheio de luz? Aonde a pessoa chega, ela ilumina o lugar. A situação pode estar feia, aonde ela chega, fica bonito. Aonde ela chega, um cutuca: você viu, fulano chegou. Você viu, fulano chegou, ele está aí. E aí o sorriso começa a acontecer naquele lugar. E a alegria começa a invadir aquele lugar. É assim alguém cheio de luz. Alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio da graça e do poder de Deus. Assim como você é. Mateus 6:22 diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será iluminado. Olha para o seu irmão e fala: você tem o brilho do Espírito Santo. Você tem o brilho do Espírito Santo. Aleluia. E o terceiro ponto é: Estevão era cheio de visão. Olha para o seu irmão e fala para ele: cheio de visão. O que é cheio de visão? É olhar para uma célula em que ninguém dá nada e falar assim: essa célula vai crescer, ela vai romper, ela vai multiplicar, ela vai crescer. O que é uma pessoa cheia de visão? É alguém que chega na célula e a célula dela tem 5 pessoas, ela põe 10 cadeiras. Ah, mas você está ficando doido? Não, é porque eu já estou vendo as pessoas. Eu já estou vendo as pessoas sendo restauradas e vindo para essa célula. Eu já estou vendo essa célula crescendo. Eu já estou vendo essa célula multiplicando. Eu já estou vendo a gente chegando lá em cima. E o pastor Clodoaldo falando e apresentando a nossa célula como a célula que multiplicou. É enxergar aonde ninguém enxerga. Ser cheio de visão, sabe o que é cheio de visão? É enxergar onde há mal, enxergar o bem. Aonde há pobreza, enxergar fartura. É onde há tristeza de espírito, enxergar o Espírito Santo entrando e fazendo alegria naquela casa. Ser alguém cheio de visão. É a visão de Deus, é a visão que nós seguimos, é isso que nós temos. Você está no melhor lugar, você está na melhor igreja da terra, e você está com o melhor pastor, os melhores pastores, porque somos uma igreja de visão, a igreja que olha para o drogado e vê o empresário, a igreja que olha para alguém que não dava nada, que ninguém dava nada, e põe um maluco para ministrar lá na conferência estadual da visão do MDA, do lado de Abe Uber. Alguém que tem visão, alguém que vê no nada o tudo, alguém que vê na doença a cura, alguém que vê no seu casamento a restauração, alguém que vê os seus filhos aqui, adorando, buscando. Alguém que vê o seu marido aqui: ah, mas o meu marido não vem para a igreja. Você tem que ter visão, você tem que enxergar ele aqui. Vem para o culto e começa a falar: o meu marido está ali, ó, essa cadeira é dele, a minha esposa está aqui, essa cadeira é dela, o meu filho está aqui, essa cadeira é dele. É visão, é enxergar onde não tem. Alguém cheio de visão, irmãos. Ah, queridos, nós estamos com pessoas tão cheias de visão neste lugar. Ah, queridos, nós estamos com pessoas que acreditam em nós. Ah, queridos, nós estamos em uma igreja onde os nossos pastores olham para nós e falam assim: você vai ser bom, você vai ser grande, você já é grande, para a honra e glória do nome do Senhor. Essa é uma igreja cheia de visão. Deixa eu te falar por que Estevão tinha visão.
Quando Estevão foi levado para ser apedrejado no Sinédrio, o Sinédrio ele era um lugar fechado, igual aqui, ó. Ele não era a céu aberto. E a palavra de Deus diz que ele viu os céus abertos. E viu o Senhor Jesus à direita do Pai. Como é que ele viu? Estava fechado. É visão. Engraçado que na hora da morte de Estevão, eu não vejo Estevão, não, pelo amor de Deus, não me mata, me solta, me solta. Não, a Bíblia diz que simplesmente quando eles arremessaram contra ele, ele adormeceu. É alguém que entende quem é Jesus. Aleluia. Cheio de visão. Estevão também era alguém cheio de sabedoria. Atos 6:10 diz assim: e não podiam sobrepor-se a sabedoria ao espírito com que ele falava. É engraçado porque a palavra não é ao conhecimento com que ele falava, mas é ao espírito com que ele falava. Porque na palavra de Estevão não tinha só conhecimento, mas tinha o mover e a ação do Espírito Santo. Porque nas palavras de Estevão, aonde ele estava, o Espírito Santo era quem falava o coração dele. Não adianta ter sabedoria se você não tem unção. Não adianta ter sabedoria se nós não temos intimidade. Sabedoria. Estevão era alguém preparado. Esse mês morreu o Billy Graham. Se Deus falar assim, eu preciso de alguém para substituir o Billy Graham, você vai falar assim, eis-me aqui? Se Deus levar o seu pastor, você vai falar assim, eis-me aqui? E sabe por quê, irmãos? Quando precisou de alguém reto, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, sabe o que Estevão falou? Eis-me aqui! Quando precisou de alguém, no momento certo, na hora certa, Estevão estava lá. Qual é a nossa atitude? Às vezes quando seu pastor diz, eu preciso de você para liderar uma célula, eu preciso de você para dar uma palavra na célula, eu preciso de você. Qual é a sua atitude? Eis-me aqui. Foi assim que Estevão disse. Era alguém preparado, era alguém que lia, era alguém que buscava. Se você for ler aqui, ó, mais para trás um pouquinho, você vai ver que ele conta a história quase toda do Velho Testamento, antes de morrer. Era alguém que estava preparado. Olha para o seu irmão e fala, você é alguém que vai impactar essa geração. Você está no lugar certo, no ano certo, na igreja certa, para dar o seu melhor, e impactar essa geração, impactar a tua família, impactar os teus vizinhos. Você é cheio do Espírito Santo. Oh. A presença de Deus é real neste lugar, querido. A unção de Deus aqui está muito forte, amém? Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. A sabedoria, irmãos, vem do alto, vem de Deus. Lá em Tiago 3:4 fala isso. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Lá em Tiago 1:5 fala que é bom você pedir ao Senhor. Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O próximo ponto diz, ele era cheio de graça e poder. Atos 6:8 diz assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabe para que Estevão foi chamado? Para distribuir cesta básica. Estevão foi chamado para servir as senhoras. Ele foi chamado para distribuição dos alimentos. Mas sabe aquele cara que você chama ele para poder limpar isso aqui, ó? E ele vai e arruma a luz também? Estevão era desse jeito. Sabe aquele cara que você chama ele para fazer um negócio e ele faz muito além? Estevão era desse jeito. Enquanto ele ia lá servir a veinha, ele pegava uma cesta básica e ia levar. Tinha um paralítico aqui, ele falava assim, levanta, que essa cesta é muito pesada, vamos embora carregar comigo. Estevão ia andando, se ele via um cego, ele curava. A Bíblia diz que ele fazia grandes prodígios e sinais. Isso era Estevão. Assim como você que está aqui esta noite, olha para o teu irmão e fala assim, você, não fala com mais força, diga, você é o Estevão dessa geração.
Você vai fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Ele era cheio de graça, mas era cheio de poder. Ele não era cheio de graça igual eu sou cheio de gracinha não, entendeu? Cheio da graça do Senhor. Ele era cheio de poder. Era alguém gracioso. Se eu correr com o relógio ali, é meu inimigo. A pastora já está ali. Me deram só até 10 horas hoje, como é a primeira vez que eu estou ministrando aqui. Cheio de fé e do Espírito Santo. Assim era Estevão. Falta só mais um, pastor. Cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo tinha acabado de acontecer, a igreja estava um boom de crescimento, e chega Estevão: eu estou aqui, eu tenho fé, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, e ele chega para ser diácono. Mas Estevão chegou primeiro para ficar na porta. Estevão chegou primeiro para servir água. Estevão chegou primeiro para limpar o chão. Mas ele era cheio de fé e cheio de poder. Sabe o que é fé, irmão? É você acreditar naquilo que ninguém vê, ou você acreditar naquele que ninguém acredita. Sabe o que é fé? Anos atrás, antes de eu vir para cá, um pastor e uma pastora já acreditavam nessa igreja aqui que você está olhando. Muitos chamaram de doido, de louco. Ele acreditava. E por causa da fé, hoje se torna realidade. Sabe o que é fé, irmãos? Fé é você olhar para alguém que ninguém dá nada e acreditar que ele vai ser um grande homem de Deus, assim como acreditaram em mim. Sabe o que é fé, irmão? Fé é você enxergar no nada o tudo. Fé é você enxergar, é você olhar para uma situação e ver Jesus operando nela. Isso é fé. Eu estar aqui em cima hoje ministrando é um ato de fé. É um ato de fé. Porque eu sei que vai ficar tudo bem. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós somos cheios do Espírito Santo e cheios de fé. E é por isso que eu posso sorrir e dizer: eu sei em quem tenho crido. Porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mais. Esse é o Deus que nós servimos. Mas para a gente ter essa fé que realiza milagres, temos que ser cheios do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Sendo cheio de intimidade com Deus. Deus não quer ser o seu patrão, Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar, querido. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé. E o último diz que Estevão era um homem cheio de fervor. Atos 18, capítulo de número 25, diz assim: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, ensinava a palavra com precisão a respeito de Jesus. Estevão não era aquele que chegava na cela assim: essa cela aqui não vai dar certo não, sabe? Não sei por que a gente continua. Não dou conta não. Estevão chegava na cela, sabe como, irmãos? Mas eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso. Estevão chegava na cela sorrindo, chegava na cela cheio de Deus, e ele está cheio de Deus, contagiava todo mundo. Como é que nós chegamos na nossa célula hoje? Como é que você chega naquele lugar onde Deus preparou e aonde vai enviar pessoas?
para receber a palavra, para compartilhar da palavra, para louvar, para engrandecer o nome dele. Estevão era alguém cheio de fervor. Cheio de fervor. Aonde ele chegava, a diferença de Deus estava. Aonde ele chegava, irmãos, aonde ele chegava, podia estar todo mundo triste, todo mundo começava a ficar feliz. Como é que é você, querido? O que você tem passado que tem deixado você tão desanimado? Deixa eu te dizer como é que Estevão morreu, caminhando para o final dessa mensagem. Eles não poderiam ir contra Estevão, porque, como eu já falei, ele era alguém cheio do Espírito Santo e cheio de conhecimento. Então todas as vezes que eles iam contra ele, eles perdiam o debate. Então eles contrataram alguns homens para poder mentir a respeito de Estevão. Então eles levaram Estevão até o Sinédrio. E chegando lá, eu não vejo Estevão se justificando. Quando chegou naquele lugar, quando Estevão começou a falar da palavra de Deus, eles rangiam os dentes de tanta raiva. Quando Estevão começou a falar da palavra do Senhor, sabe o que aconteceu, irmãos? Cada um pegou uma pedra e apontou para Estevão. Estevão foi apedrejado. Só que antes dele morrer, ele olhou para aqueles homens e disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele foi cheio de compaixão. Agora você sabe o que é mais bonito? O mais bonito dessa história é que, antes de Estevão morrer, ele teve uma visão. Ele disse que viu Jesus em pé, à direita de Deus. Você sabe qual que é a posição de Jesus no céu? Assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus ficou em pé para receber Estevão no céu. Ele se levantou do trono e disse: Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Rebaixore caralabá. Ele se levantou do seu trono para receber Estevão. É assim que acontece, com essa mesma alegria, quando alguém aceita Ele. Quando alguém olha para Ele e fala: Eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador, o meu tudo. É assim que acontece. Jesus ficou de pé para receber esse homem. Eu imagino a visão. Ontem eu deitado na minha cama e tentando imaginar a visão que Estevão teve. Enquanto eles estavam ali prontos para tacar a pedra nele, ele estava olhando para o céu e estava vendo. E eu imagino Estevão, se ele tivesse nessa época, na nossa época, ele estaria cantando assim, ó: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena dizer sim. Se ele tivesse na nossa época, ele estava cantando essa canção. Porque ele olhou para Jesus e viu Jesus em pé. Ele levantou, ele olhou para cima e viu Jesus em pé para receber ele. Estevão foi o primeiro homem que morreu por Jesus. Foi o primeiro mártir cristão. Jesus está aqui esta noite, querido. E essas virtudes de Estevão, ela está disponível para nós. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você se coloque de pé agora.